o Sinasef tem construído uma relação muito próxima com o Sinteste, né? A gente se trata como entidades co-irmãs, né? Muito aproximada, até pela natureza aí de atuação, né? Dos dois sindicatos. Queria dizer que nossa gestão assumiu em fevereiro deste ano, né? A direção do sindicato. Temos trabalhado muito arduamente nesse tempo, né? Todo o grupo muito empenhado, trabalha com muita seriedade. Vocês sabem como é difícil, né? O trabalho, a luta sindical, né? E, inclusive, nós não temos, né, nenhuma liberação das atividades, então é um acúmulo de trabalho muito grande e temos feito esse trabalho com muita dedicação, né? Temos conseguido bons resultados também com esse trabalho. É muito importante o processo de formação política e parabéns pela organização, viu? Pelo grupo, a Vânia também, obrigado. Assim, eu estou chegando aqui no movimento sindical, apesar de eu já ter participado de outros momentos, e considerar que a formação política sindical ela é de extrema necessidade, né? Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo hoje. Como o SINAI ele é composto pela a questão do agrupamento dos servidores públicos, e eu estava assim analisando a questão da ditadura, né? Ditadura militar, né? Essa expressão. Talvez hoje a gente não esteja mais falando nisso, pensa que passou, né? Mas a questão do servidor público hoje, nós estamos vivendo uma ditadura psicológica no silêncio, onde esse ataque é constante, né, aos nossos direitos, e razões não sei quais, ou nós sabemos que estamos dentro do movimento, né? Surgiu aí uma expressão que as pessoas elas continuam caladas. E eu, assim, viu, Vânia, eu tenho uma ligação assim já um pouco com você. Eu acho que o sindicato ele tem que desenvolver de fato essa formação política, porque senão a gente fica dentro das gestões, né, dos mandatos, apenas envolvido com situações até internas e deixamos de colaborar com essa sociedade ou com a própria base. Porque sempre o Sinasef tem sido feito parte, né? Como também o SINAI. Nós temos tido esse apoio, essa unidade. E aí, um no campo estadual, outro no federal, a gente tem mais afinidade no sentido da política, né? Que nos diz respeito. Porém, no campo sindical, no campo político, nós estamos sempre ladeados com esses dois e temos outros que não puderam chegar até aqui, como nós convidamos. Então, nesse momento, eu quero desfazer a mesa. Registrar a presença de Técio Leocádio, coordenador de formação política sindical do Sindipreves. O companheiro Técio está aqui e nós agradecemos mais uma vez por ter cedido, Técio, a casa de vocês, esse auditório tão bonito, no centro da cidade, ó, que maravilha. Muito obrigado. Esse panorama que nós vimos no vídeo é em nível nacional. Primeiro de abril a novembro de 85, passando o que é, 20 anos. Então, esses acontecimentos, eles repercutiram em todo o país. Agora, é claro que de acordo com a importância para a economia daquela época, para a política, o eixo principal foi Rio e São Paulo. Rio, São Paulo, Minas Gerais. Mas isso aconteceu em todo o país, numa proporção maior ou menor, mais intensa ou menos intensa. Então, o golpe
o golpe militar, ele tem um conceito distinto da ditadura militar. Então, o golpe militar se restringe ao período, ao momento da tomada do poder pela força, que foi entre 31 de março e 1º de abril. Isso é golpe, momento da tomada do poder pela força de repressão do Estado burguês. E a ditadura é o período entre a instalação do golpe e todo governo militar, ditatorial. Então, ditadura, 20 anos, golpe, 31, primeiro. E a consolidação desse ato, quando a burguesia, ela resolve tomar das mãos dos trabalhadores o poder político. E aí aconteceu não só no Brasil. Essa experiência, dá para voltar um. Tá bom. Então, essa experiência se deu em toda a América Latina, né? Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, a Bolívia, como país de economia muito atrasada, com base na cultura da coca. Até agora, os cocaleiros é quem produzem mais, desenvolve o desenvolvimento daquele país. E no Brasil, né, que vinha de uma revolução industrial em nível latino-americano, que desenvolvia a sua indústria, que chegou ao governo democrático e popular. Não era um governo de esquerda, era um governo das esquerdas, mas não era um governo socialista, não era um governo revolucionário. O governo Jango era um governo democrático e popular nos marcos do capitalismo brasileiro e mundial. Porque muitas vezes alguns autores e nas escolas, nas universidades, se colocam como Jango como comunista, né? E na época a ditadura dizia que bastava ser secretário, ser um assessor de um governo desse era comunista, né? Não era. O governo Jango se compara ao governo Dilma, mais à esquerda do governo Dilma. O governo Dilma é um governo mais à direita ainda, no campo democrático popular. Que as características para o regime político pode ser de um governo revolucionário, um governo socialista, um governo social-democrata, um governo democrático popular. Então são características. Por exemplo, para as próximas eleições agora no Brasil, o que nós veremos serão várias propostas, né? A proposta dos empresários e dos capitalistas como uma apresentação do seu governo. O governo dos empresários, dos capitalistas, o governo burguês, um governo de classe. E vai correr paralelamente as outras candidaturas. Por exemplo, a candidatura democrática e popular será encabeçada por Dilma. Já uma candidatura de frente de esquerda, que não é revolucionária e nem socialista, é uma frente progressista de esquerda, vai correr Randolph. E as outras conjecturas. Então, não estão postos para as próximas eleições nenhum governo socialista e nem revolucionário para o Brasil. Então, na época, Jango era um governo democrático, popular, nada de comunista. E como isso, essa repercussão nacional, chegou aqui em nossa cidade e no estado? Natal, a principal cidade do estado, é onde repercutiu, foi o epicentro. Apesar das ligas camponesas no Rio Grande do Norte estarem estruturadas, né, pela Central dos Trabalhadores, Central Geral dos Trabalhadores. Mas o foco da administração popular era aqui em Natal, com Djalma Maranhão. Nós vamos ver aí que, no momento, Aloísio rompe com isso. Aloísio, para o governo do Estado, Djalma Maranhão, a Prefeitura de Natal, tinha uma aliança progressista. Foi por isso que Aloísio ele se popularizou. Era um populista. Para a época não se tinha concepção, era um populista demagogo. E aí ele passou a ser populista, demagogo e entreguista. É uma caracterização que o movimento socialista faz, o movimento sindical, o movimento da esquerda faz dos seus candidatos do seu governo, quando chega ao poder. Esse governo é o quê? É populista? É. Além de populista, é demagogo? É. Mas ele pode esbarrar no populismo e na demagogia.
ou avançar para o entreguismo. Então, o governo Aloysio, o governo Aloysio substituiu o governo de Narco Mariz. O senso comum ainda pensa, principalmente os companheiros menos jovens, como eu, que completou 58 anos hoje, pensa que Aloysio toda a vida foi adversário de Dinarco Mariz. Não foi. Aloysio era aliado a Dinarco Mariz. Então, nesse momento, quando se aproximou as condições objetivas para o golpe no Brasil, porque o golpe no Brasil não se deu em 64. Ele foi planejado logo no início da década de 60, oriundo da situação internacional da crise do capitalismo, onde existia uma divisão entre Estados Unidos e qual outro país? Rússia, que a gente chama de União Soviética. Eu estou notando que eu estou falando sozinho, eu pedi para vocês falarem agora. Então, é a famosa chamada Guerra Fria. Isso, Guerra Fria. Então, isso repercute em todos os países, em todas as nações. Então, vem para cá, disputa, né? É como nós, dirigentes sindicais, que vamos disputar a eleição do Sindiplex, e aí nós precisamos dos nossos aliados em Mossoró, para reforçar a nossa chapa. Precisamos de aliados em Caicó, Currais Novos, no estado todinho. E nós nos aproximamos desses grupos para eleger nossa chapa. Então foi isso que o governo americano fez. Precisou dos aliados na América do Sul, na América Latina. E veio encontrar aqui no Brasil o quê? Um governo que futuramente seria o governo democrático como o governo Jango. Então a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética preparou a derrocada e a derrubada de todo o governo popular na região. E o que estava para chegar? Para isso, foram preparadas as condições para a tomada do poder. Porque quando eles não conseguem tomar o poder pela via das ilusões das massas, Lenin coloca que as eleições é um momento de grandes ilusões, onde os trabalhadores iludidos vão às urnas decidir quem vai ser seu opressor. Olha, pensa bem, como o Lenin escreveu, né? Independentemente de quem a gente escolha, nós estamos escolhendo o opressor nas eleições. E os Estados Unidos veio buscar apoio aqui no Brasil. E para estar no poder era preciso ser uma política alinhada com o imperialismo. Sabe, já é imperialismo americano. E não estava. Por quê? O projeto nacional, não aqui no Rio Grande do Norte, porque a todo instante a gente tem que fazer o link. Rio Grande do Norte com o nacional e internacional. Então o projeto no Rio Grande do Norte, no Brasil, era um projeto social desenvolvimentista. O que é isso? É um projeto de reformas capitalista, portanto um projeto reformista, para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, mas sem fazer a ruptura pela via da revolução. Que é isso que está acontecendo aqui no Brasil. É um projeto de reformas capitalistas. É um projeto do capital, do governo Dilma. Então, os americanos prepararam o golpe. Para isso, se enfiaram na economia. Trouxeram as empresas multinacionais, incentivaram a privatização, a restrição dos direitos individuais da sociedade e, por fim, teria que tirar o centro do poder político, ou seja, tirar o governo. Porque as principais instituições de um regime são o parlamento, a justiça e o executivo. Essas são as instituições que sustentam o regime político, o espécie alicerce. Então é preciso destruir e colocar em crise as instituições para o regime cair. E o regime era democrático, no governo, no período de 64, democrático, e as instituições funcionavam normalmente. Não existia crise no parlamento, não existia crise na justiça,
E não existia crise no governo. Então, era preciso, de fora para dentro, detonar. Então, o golpe de 64 ele é planejado logo no início da década de 60, não só no Brasil, mas no Brasil deu certo. E aí, como é que isso acontece aqui em Natal e no Rio Grande do Norte? No momento, quem governava o Rio Grande do Norte era Aloysio Alves. Aloysio, porque naquela época o governador assumia no primeiro dia do ano. Então, Aloysio assumiu em 1º de janeiro de 61. Aliás, a eleição foi em 60, no final dos anos 60, do ano 60, e ele assumiu no iníciozinho de 61. Numa composição com as forças progressistas que Djalma Maranhão pertenciam. Quais forças eram essas? Então nós temos aí essa caracterização é importante. Olha como nossa cidade era pequena em habitantes, só tinha 200 mil pessoas. É por isso que as ruas eram largas, poucos carros, né? As pessoas conversavam nas calçadas naquela época, até tarde da noite, os vizinhos juntavam as cadeiras. Eu aposto que aqui ninguém vai fazer isso. Quem tinha um automóvel era rico, né? Um Fusca, quem podia comprar um Fusca era rico. Eu já na década de 70 eu estudava onde o professor Sandoval é professor, que era a Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte. O símbolo era uma engrenagem. Tinha um professor de desenho que tinha comprado um Fusca zero na época. Esse professor, para nós alunos, era riquíssimo. E era uma briga entre nós alunos para pegar uma carona com esse professor para poder andar no Fusca novo dele. E ele tinha maior prazer em dar carona. O professor Jairo. Ele ainda é vivo. Obrigado, Mané. Hoje em dia você tem uma moda. O professor Jairo ainda é vivo. O professor Jairo quebrou muito meu galho. No dia que eu encontrei ele por aí, eu digo, olha, o senhor me ajudou muito. Porque eu não tinha dinheiro, eu ia a pé. Eu saía da industrial para a cidade alta, pegar o ônibus para a esquina. Eu andava a pé ou então eu ia para ali de carona. Então, a cidade era isso aqui, 200 mil pessoas, uma cidade tranquila, feira. Aí onde é que vem nós voltando agora? Quais eram as forças políticas? Era a força política liderada por Aloysio Alves, através do partido da época chamado UDN. União Democrática Nacional. O DN é um MDB de hoje. O DN é um MDB de hoje. É um partido onde tinha a classe média, pequenos proprietários, pequenos comerciantes, pequenos donos de fábricas. Porque naquela época as indústrias aqui não eram indústrias enormes. Tinha a Golson, fábrica de pregos, e outras indústrias. O comércio era lojas Chalita, casas Régio. A galera mais nova não chegou a... É do seu tempo isso? Então, Aloysio era desse partido, era o líder. E Dinardo Mariz, que era aliado de Aloysio, era do PSD, Partido Social Democrata, que é um partido hoje em dia muito próximo da concepção ideológica do PSDB. E com a eleição, a campanha, Aloysio rompeu com Dinardo, porque Dinardo já preparou o golpe junto a essa estratégia do início de 60. Então Dinardo Mariz, ele se jogou junto com Magalhães Pinto em Minas Gerais. Ele começa a apoiar o golpe muito antes do golpe aparecer, chegar em 64. Com as eleições de 60, aí Aloysio vai e rompe com Dinardo Mariz. Aloysio adotou a cor verde, e Dinardo Mariz adotou a cor vermelha. A Arena MDB? Porque aí a Arena MDB já foi um processo mais para frente. Era UDN e PSD. E na UDN,
a UDN tinha essa coligação aqui, ó. Era chamada Cruzada da Esperança. As pessoas andavam com o lenço verde amarrado no pescoço, tinham uns adesivos com o dedo assim, né? umas flâmulas tipo um triângulo verdinho. Então, aquela era a estética visual. E o vermelho era de dinástica. Além disso aí, o PCB estava na clandestinidade ainda, fruto da legislação da crise de 35, né? Onde houve ainda uma tentativa. O PCB foi para ilegalidade. Então, esse grupo, PCB, PSD, PTB, PDC, PTN, Partido Trabalhista Nacional, é um tipo PTB. E a UDN, né? Os que racharam. Porque essa história de racha, cria nova, isso é coisa antiga, gente. Não é agora não, né? A CUT rachou não sei com quem, o PCdoB, o PT tem não sei quantas correntes, o PSOL tem várias correntes. Não é agora não. O MES, né? O MES eu não conheço o MES. Estourou no meio, o MES. Sim, o MES, o Movimento de Esquerda Socialista, rachou, os dissidentes, etc. Então isso é coisa antiga. Em 60, esse grupo levou a Aloysio Alves a ser eleito. Então Aloysio Alves foi eleito sobre uma bandeira da esperança. As pessoas tinham esperança. Esse homem vai mudar a minha vida, esse homem é um cigano. Porque as pessoas, o que é um cigano? É aquele que lê a mão, diz o futuro que vai resolver o problema da pessoa. Então, Aloysio Alves tinha. Então ele se tornou como um líder carismático. Já pensou a pessoa sair do centro da cidade, dos bairros, para qualquer lugar com um mamoeiro nas costas? Bananeira. Bananeira. Bananeira? Porque bananeira pesa, né? Os caras saíram com pé de coco, meu amigo. Olha aí. E ele Pé de coco. Carregado. Aqui no audiovisual comeu os cocos e papai é que contava isso. Quando chegou na guarita, a polícia oficial, o seu comício no coração de Natal. Porque a guarita, quem não sabe, a guarita é um bairro que tem no Alecrim e era uma espécie de point, de centro. Então os comícios eram naqueles setores. Então, essas pessoas, pelo carisma e pelo populismo e a esperança que tem a Aloysio, elas viravam à noite nas ruas. Era um comício aqui, aí levava aquela multidão para outro setor, outro comício. E elas passavam a noite nas ruas. Por isso foram chamadas de... Qual é o nome dessas pessoas, o apelido? Bacurau. Por exemplo, e essa era uma Bacurau. O André era uma Bacurauzinha. E a guarita era uma taba. A guarita, que agora é estação de trem. Eu não entendi nada. A Luiz fez a passeada daqui Era pra mais apaixonada por Henrique, quando me dava um E as pessoas choravam. passeada pra Mossoró, e eu não. E com essa coisa, a Aloysio foi eleito e assumiu em 62. O Aloysio, ele foi importante. Como o Lula, nós vamos ver, Lula foi importante. Porque se nós elegimos, mas as pessoas fizeram a história naquele momento, naquela conjuntura, tiveram essa importância. E aí, junto com essa cruzada da esperança, que era uma espécie de coligação, que hoje não se usa mais o termo coligação, se usa parceria, frente, aliança, conchavo e outros. Então, Aloysio estava alinhado com Djalma Maranhão, nesse campo progressista, que estavam os dois alinhados com o governo federal, Jango. Então, lá, Jango, Aloysio no Rio Grande do Norte, Maranhão. E aí a preparação que o imperialismo fez para... Só aquela parte no governo de Aloysio que quase há derramamento de sangue aqui, está aí nessa discussão? Daqui a pouco. Ah, tá. Daqui a pouco. Pessoas que loucas. Olha só. Tinha uma fama, tinha um amor, passou ao ódio.
quando ele mudou. Então vamos avançar agora. Olha aí, os americanos. Então, os americanos começaram a investir para cooptar os governos estaduais brasileiros. E principalmente os governos populares, que saíam das massas. Porque quem elegeu Aloysio e Djalma foram o movimento sindical, o movimento estudantil, o movimento na universidade, na nossa universidade, onde tinha o curso de Direito como um curso de ponta da luta, hoje é um mais reacionário que tem, a UFN. Então, os americanos investiram pesado, antes de 64 e depois, com este programa. Foi um programa nacional, para todos os governadores. Aliança para o Progresso. Onde? Quem era o presidente dessa época? Kennedy. Isso. Os Estados Unidos era Kennedy. A galera tá John Kennedy. Aqui em Natal, Aloysio, para agradecer, colocou o nome de uma escola mais importante que tem. Instituto Kennedy. E a praça ali. A praça. Kennedy. E em todo o país tem praça, tem nome de prédio. Vou lembrar um detalhe. A Luiz era tão inteligente que tornou-se um padre e Kennedy. Padre. Um padre. Era um Aquela padre. história, o cara Pra ele vem, o cara aproveita e batiza. Aliança para o Progresso. Aliança para o Progresso, que é isso aqui. E aí, os recursos financeiros do programa americano não era pouco dinheiro. Era muito. Não é como agora, que Dilma recebe e repassa, faz acordo com o FMI. Não, era muito dinheiro. Esse dinheiro investido por Kennedy não era só para obras. Não, era para, inclusive, a alimentação da população mais carente. Eu comi bugô. Eu também. Quem sabe o que é bugô? Eu sei. O que é? Então, Arroz velho preto. pronto, nós passamos fome. Mas tinha Pacote Você bugô. comeu bugô porque precisava mesmo. Viu? Bugô era um arroz parecido com arroz integral. E tinha mais. Óleo Isso. e tinha uma guarda. Era farinha vitaminada chamava. Como é o nome? Farinha vitaminada. Que era de algum prédio, vitamina, com trigo, Quem milho, distribuía era o exército. caixa de leite de 5 Quer dizer, quilos de leite. olha essas caixas políticas assistencialistas como são As antigas, né? Bolsa Família. Eu como velhinho. Era isso que eles faziam. Bolsa Família era Vi isso. muito, exatamente. Então, Aloysio Alves Em alimentos. começou a girar da esquerda para onde? Para a direita. Farinhazinha vitaminada. Antes do golpe. Pronto, André, agora vamos lá. E aí, saindo agora do campo estadual e vindo para Natal, por outro lado, o governo de Djalma era mais agressivo para as políticas populares. Na época, quais as escolas da burguesia em Natal? Vamos lá. Salesiano, doméstica, marista, Neves, auxiliadora, Ainda hoje está. em Ceará-Mirim, Abriram só um pouco para a galera mais. Caicó, Diocesano. Diocesano aí, Caicó. Ateneu. Auxiliador. Então, tanto em Natal como em outras cidades, a burguesia tinha no seu campo educacional as escolas privadas E pagas. tinha o ginásio São Luís, que era Sim, Padre São Mar. Luís, Pademar, Lerege Monteiro, E o Santa Ceará-Mirim e várias cidades. Agora em Natal era onde estava o peso maior. Foi que Djalma fez. Atacou na educação, uma educação popular. Por quê? Ele já vinha como simpatizante de Paulo Freire, do método revolucionário de educar e letrar, que hoje está trabalhando o problema do letramento, que é a linguagem, aprender não é só a leitura, mas é a interpretação. Ler e interpretar. Então, o que é que Djalma faz? Se os pobres, os miseráveis, não têm acesso a esse tipo de escola que nós falamos aqui, nós vamos criar as escolas para eles irem. Aí criou. Ó, eu tenho a imagem ainda. Próximo onde eu morava tinha uma dessas. Você foi aluno? Olha que beleza, ó. Nós temos um aluno do pé no chão também se aprende a ler. Mas era desse jeito mesmo, era na areia mesmo? Na areia, não tinha piso. O nome já era de pé no chão. Não tinha piso, areia. E as pessoas iam do jeito que pudessem ir. Se tivesse de calção,
sem chinelo e com uma camisetazinha surrada, era bem recebido. Camisa volta o Vou mundo. dar exemplo, viu? De pé no chão também se aprende a ler. Morador Tinha lá Brabão. na seta Onde eu- 1 a 2. Eu Não, tenho uma praia. amiga Eu morava na contemporânea, não. que é, por sinal, uma moreninha, pretinha, que tinha chegado de Areis, De areia. bem pobrezinha, Conhecida de Ivane. Parente. e era muito discriminada porque não tinha condição de trabalhar. Aí quando Djalma Maranhão implantou isso aí, deu oportunidade para todo mundo que tivesse no ginásio ser professora e pé no chão também se aprende a ler. E foi o exemplo mais bonito que eu tive na minha vida na época de Djalma Maranhão, porque a gente via as crianças que não ficavam na rua. Eles eram abordados, as crianças, para ir para aquela tenda. Era uma tenda. Aí passavam o dia estudando e se alimentando. Isso que ele está falando, ó, isso aqui é palha de coqueiro, seca, tábua, fina, os bancos. É por aí, aqui parece um banco de madeira sem carnaúba. Carnaúba, que não sabe o amigo do coqueiro, não faz isso. Uma carnaúba colocada na forquilha. Não tinha E palha também, paredes, viu? E palha também. não tinha paredes, o quadro era um quadro pequenininho Lá na com Guanabara, giz, e só isso. de palha, de coqueiro. Só isso. E o professor? O banco, ele não tinha um encosto. Esse banco. E a mesa era uma tábua e os alunos ficavam como se fosse um grupo quadrado. Então isso aqui é um método, para a época, um método revolucionário. Não no sentido da revolução proletária, mas não é isso. Revolucionário no sentido de fazer uma mudança. Porque o objetivo não era só a questão estrutural, mas eram os conteúdos. Em seguida, ele criou, depois de pé no chão se aprende a ler, ele criou de pé no chão se aprende a profissão. Isso. E os cursos profissionalizantes. Foi quando ele perdeu o poder. Foi já mais para frente. A biblioteca, olha aí a biblioteca. Barraco, madeira. No interior a gente vê muito isso na beira da estrada, né? Para vender soda, tapioca, os produtos da região. Esses barracos ainda existem. A pessoa chegava aí, pegava o livro, assinava uma fichazinha, levava o livro e depois trazia. Era a biblioteca. Então, o governo democrático popular de Djalma Maranhão, alinhado com o governo Jango, fazia com que a educação avançasse para os miseráveis, para os pobres. Miserável que eu falo porque não tinha direito a... Não tinha... Então, os principais eixos da administração de Djalma foi sobre a educação. Programa de alfabetização popular. Então a pessoa chegava e não sabe, zero. Então você trabalha em quê? Eu trabalho com pedreiro, sou pedreiro. Então com os instrumentos, né? O tijolo, separava em sílaba, tijolo. Então com as próprias palavras dos instrumentos que o trabalhador utilizava no seu trabalho, ele aprendia a ler. E esse método, em curto tempo, que era um método Paulo Freire. Corrija aí para não ficar dúvida. Djalma Maranhão foi vereador ou prefeito? Prefeito. E tem mais, Djalma Maranhão era bem forte, gordinho. Gostava do só sai. Luiz Maranhão. Então, ó, programa de alfabetização popular. Porque por trás disso, gente, vinham os conceitos e os conteúdos. Não era só construir isso aqui, a parte de estrutura. O conteúdo era voltado para as classes sociais mais simples. Discutia-se os problemas do povo, o lixo, o trabalho, a profissão, isso que Messias falou. Conscientização política e democratização popular. Tinha um debate político, isso que nós estamos fazendo aqui, nas escolas, sobre que na época não tinha palavra, mas era o que é hoje gestão democrática, a participação popular na gestão da escola. E a escola pública, laica, na época já discutia, a escola pública, laica, para todos. E a própria campanha que nós já falamos aqui. E aí, a foto de Aloysio, quando ele foi governador, ele era magrinho,
Quando ele faleceu, ele estava bem forte, com 86 anos. Pensando. Quando a Aloysio decide apoiar o golpe, quer dizer, um pouco antes de 64, já no final de 63 para 64, ele foi instigado, né, pelos americanos para vir para o lado do golpe. Teria que se afastar do quê? Daquela composição política da esquerda, vamos chamar de esquerda, que tinha o UDN, que tinha os sindicatos, que foi a base eleitoral dele. E aquilo que a gente falou há pouco tempo, as massas, né, com o populismo. Então, Aloysio publicou no Diário Oficial o decreto por demissão de 82 funcionários públicos estaduais. Isso aí já foi pós-golpe. Um cara que falava em emprego, que ninguém ia ficar sem emprego, de repente, quando o golpe chega, demite. Então, daqui a pouco ele tem que voltar um pouquinho, mas são as características que ele passa a ter depois do golpe, com a mudança. Contratou 2 delegados da Polícia Federal de Pernambuco, porque no golpe foi o único governador que exerceu a função do aparelho repressor. Porque no Rio Grande do Norte, a própria polícia era Aloysio, era o governo Aloysio. Nos outros estados, não. Quem assumiu esse papel de repressão física, psicológica, foi o aparelho de Estado. Aqui no Rio Grande do Norte, quem assumiu foi o próprio Aloysio. Ele contratou 2 profissionais treinados pelo FBI, pela polícia americana, que é esse cara aqui, ó, José Domingos da Silva e Carlos Moura de Moraes, que ele ficou muito famoso isso aqui, que é o famoso Veras. Então esses 2, eles montaram toda a estrutura para a repressão. Como seria a repressão? Nos porões do DOI-CODE, em outros estados, era como uma espécie de um laboratório para a tortura. Mas aqui em Natal, também, agora numa escala menor. Menos equipado, que a gente vai ver na sequência. E houve a produção desse relatório, daqui a pouco a gente vê. Nós vamos dar adiante, passar para o outro, para depois voltar para a história do Veras, né? Aqui ele já estava, né? Aqui, nós pegamos essa foto aqui para mostrar que ele era um cara mau. Apesar das pessoas... não fale isso para nossas avós. Porque faz parte da coisa. Então, eu não falo isso para minha mãe. Minha mãe, para ela, o visual é santo. Eu vou contrariar a minha mãe. A mamãe era, mas ela era mal. Então, no golpe, antes do golpe, próximo ao golpe, ele redigiu 2 documentos. Um se posicionando a favor do golpe e outro contra, ou seja, ele estava indeciso. Então redigiu 2 manifestos, um a favor do golpe e outro contra o lado de gente. Estava em cima do muro. Contra o golpe significa dizer defender a Constituição vigente no país, que era o que eles chamavam de legalidade, defender a legalidade, que era o governo constitucional, o governo eleito pelo povo, teria que assumir e cumprir o mandato. E o golpe vinha no sentido de suspender o mandato. Para isso, o Aloysio Alves tinha seu guru. O guru de Aloysio Alves, em nível nacional, era o governador de Minas Gerais. Magalhães Pinto, que era o quê? Do mesmo partido. Da UDN. Era um dirigente nacional do partido, da UDN. Então, depois que ele consultou o Magalhães disse, olha, você é do meu partido, então nós temos que apoiar o golpe. E Aloysio aí, neste momento, essa consulta que ele fez a Magalhães, está escrito no livro de Aloysio. Aloysio Alves tem um livro, antes de ele morrer, publicou, está escrito na Aloysio, essa passagem. Ele aderiu ao golpe em função de uma espécie de que a gente chamou de centralismo. E pelo próprio desejo que ele tinha, né? Que ele podia ter rompido. Não aceita, não rompeu. Então, essa consulta que ele fez a Magalhães foi determinante para apoiar o golpe. E aí, recebeu apoio de membros dissidentes, porque não foi só ele, foi um grupo da União Democrática Nacional que rompe com Jango, e rompendo com o Jango, rompe com toda a estrutura
progressistas que estavam no poder. Não eram todos os estados. Rio Grande do Norte, a cidade de Natal, estava nesse campo progressista. Sergipe, a capital Aracaju. Eu não lembro as outras agora, mas eram poucas. A maioria foi pró-golpe. A minoria pela legalidade, pela Constituição. Então, em nível nacional, Aloysio tinha a ligação com João Goulart, que veio a romper, como se fosse uma espécie de uma traição com João Goulart. Em nível local, tinha aliança com as oligarquias, ao mesmo tempo que ele era aliado das oligarquias. Quais eram as oligarquias da época aqui? Vamos lá. Mossoró. Rosado. Alves e Maia. Alves, que era a própria que ele criou. Maia que vem dos Maia vem mais pra cá. Valério. Pai de Valério. Os mesquitos. Marinho. Eram oligarquias menores, regionais, que eu falo, em região de Rio Grande do Norte, mas eram oligarquias. E o contato com um homem que divulgou para que eu comesse durante algum tempo. Kennedy, né? Então vocês vejam que Aloysio estava confuso. Depois, no dia 31, ele decidiu. No dia 31 de março, ele decidiu. Então Aloysio rompe totalmente com os movimentos populares, porque na época os movimentos populares eram centrados no movimento sindical, estudantil. Então Aloysio tinha o apoio dos estudantes da universidade, e por isso ele chegou a ser fundador do curso de serviço social aqui na nossa universidade. Aloysio criou o curso de jornalismo da nossa universidade. Aloysio criou a UERN. Tinha uma inserção muito grande no curso de Direito, porque na época não era como hoje, que departamentos, centros, não, eram faculdades. Uma funcionava ali, outra funcionava não sei onde, Então, ele rompe com todos esses movimentos, principalmente o Sindicato da Construção Civil. Sindicato 2 Ferroviários. Muita gente fala que tem um pai, um avô que foi perseguido por Aloysio, ferroviário. E fiscal de renda também. Fiscal de renda. De casa eu vou contar, mas porque os setores que foram atacados, quando Aloysio mudou para apoiar o golpe no dia 31, os setores foram os funcionários públicos do Estado, os ferroviários, a chamada rede ferroviária, os trabalhadores na construção civil, os estudantes da Faculdade de Direito e os professores. Eu trabalhei até antes de vir para o Sinteste, num programa chamado Cheque Mate. Ele apoiava esse programa, o Cheque Mate, que era só um debate, não era na televisão, na época. Você lembra o nome da empresa ou do órgão que fazia a distribuição dessas cestas de alimentos na época? Era LBA. Legião Brasileira de Assistência. Todo mundo lembra que funcionava ali no Alecrim? Legião Brasileira de Assistência. Legião Brasileira de Assistência. Legião Brasileira de Assistência, LBA. Era presidente. Jair Nogueira foi presidente. Então as pessoas carentes corriam para lá para pegar alimentos, assistência. Elas eram entregues em igrejas, em abrigos, em sindicatos. Eu sei que era só eu que era mais velho. Não, eles também tinham a LBA. A LBA também tinha as creches nos interiores. A LBA também entregava, era enxoval para as grávidas. Roupa, enxoval. Para você ver, todos esses recursos eram dos americanos. Cooptando Aloysio. E aí, ele se vira contra aqueles que apoiaram. Olha, isso é muito parecido com o quê? Com o governo Lula. A classe trabalhadora que ajudou Lula a ir ao poder em 2003 se coloca contra, porque Lula ataca. Então foi o que Aloysio fez. Ó. Os setores que apoiaram ele para governador, ele se volta contra. Reprime Aloysio, porque Aloysio assumiu o papel dos militares durante um período de comando. Reprime o movimento estudantil no curso de Direito.
em 61, antes do golpe. Greve dos trabalhadores da construção civil, 63, ou seja, seria já a preparação, né? E a greve da PM em 63, além de outros movimentos. O golpe se deu em 31 primeiro, não foi 31 primeiro. Então, logo no início do mês de abril, dia 2, dia 1º, deixa eu ver, esse manifesto foi dia 1º, pronto, 1º de abril. Aí, a Luiz disse, decidi sair de cima do muro, vou apoiar o golpe militar e vou apoiar a ditadura, enquanto ela durar. Então, primeiro saiu o manifesto de governador do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves, se dirigiu à população, afirmando que estava apoiando o golpe. Em contrapartida, o prefeito de Jaú Maranhão publicou um manifesto da prefeitura, dizendo que a prefeitura, naquele momento, era o QG da legalidade e que os sindicatos, os movimentos populares, os partidos que o apoiavam e o povo fosse para a prefeitura para defender a Constituição. E está instalado neste momento o quartel-general, entre aspas, porque os civis não tinham quartel, o quartel-general da legalidade. E publicou a nota da prefeitura contra o golpe. Isso no dia 1º. Até aí ele não tinha sido preso. Os militares, o comando militar do 4º Exército, da 4ª região, aliás, da 4ª região de guarnição de infantaria, que na época, eu não sei como é hoje, não interessa não saber dessas coisas dele. Eles tinham um comando regional. Recife comandava Natal e outras capitais, como os estados, né? Então era chamada 4ª região, era uma região geográfica. Infantaria motorizada. Infantaria motorizada. E era ali na Nova Descoberta, ainda tem, porque agora é o 7º grupo de artilharia, alguma coisa assim. O 16 de campanha, o 16 RI, que na Salgado Filho. O Becom chamado. Becom é nosso coberto. É nosso coberto. Salgado Filho é 16 RI. É o minha, é RI. Infantaria. Porque tem infantaria, engenharia. Exatamente. Enfim, os militares, eles também publicaram uma nota, dizendo como seria a partir do dia 1º. E aí, olha a nota de Aloysio. Uma mulher só para ao povo, o nome da nota, ao povo. O governo do Estado que está acompanhando pelos meios a seu alcance os acontecimentos que se desenrolam no sul do país, a partir, que eu estou lendo aqui enviesado, alguém lê daí? A partir da crise. Ontem a guarnição do Exército em Minas Gerais pede ao povo que se conserve calma, evitando atos ou manifestações que aprofundem as divisões desta hora, em que todos os esforços devem ser feitos para a restauração da paz e preservação da democracia. Todo o Estado está em ordem e espero, governador, que assim se mantenha no resguardo da tranquilidade das nossas famílias, que deve pairar acima das paixões das pessoas e grupos. Tudo fazer para a solução dos seus problemas, pelas reformas pacíficas e democráticas, pela unidade e respeito às Forças Armadas, pela consolidação da ordem democrática, pela paz do povo, para o trabalho e para o progresso. Exatamente. É primeiro. Olha a hora que ele assinou aí, ó. De madrugada. É por isso que era Bacurau. E lá no depoimento da professora, Maria de Pires, que ela faleceu no mês passado, que ela ficou traumatizada, eu liguei para ela dar uma entrevista para o programa que eu trabalhava lá na TVU. Eu falei com ela, ela disse: quem é você? Como é seu nome? Você é milícia?
Quer dizer, a mulher estava ainda. Isso faz uns 18 anos. Isso militar, né? Quer dizer, ela demonstrou um trauma. Não, eu não quero conversa com você. Eu não quero conversa com você. Eu não sei quem é você. Eu vou fechar minhas portas agora mesmo. Eu disse, olha, a senhora tenha calma. Eu sou daqui, da televisão universitária, eu trabalho aqui, me dediquei todinho. Se a senhora quiser, a senhora liga aqui para o meu chefe. É porque nós queremos entrevistar, por a senhora ser uma pessoa muito importante para contar essa história para a gente, para o programa. Não, desliga. A mulher totalmente traumatizada. Depois, aí fomos lá na casa dela, com o João Nadar, para outro programa, que é o Memória Viva. Foi que ela aceitou dar entrevista. Trauma, ela faleceu. Faleceu ano passado. Porque ela trabalhava justamente na parte de cultura, secretária de cultura de Maranhão. Ela foi presa com ele nos momentos. Ela estava no momento. Então isso causou, isso causa. A gente imagina. Então, isso aqui, esse texto, sim, é isso que eu queria dizer, eu queria chegar a isso. E nessa hora que a Luísa estava fazendo isso aqui, ela, Maílde, essa professora, quem quiser ver o livro aqui, esse material aqui foi um material de pesquisa. Ela disse que, no depoimento, ela disse que via as janelas e todo o prédio iluminado, aceso a essa hora da madrugada. Ou seja, a Luísa preparando isso aí. Porque da janela do prefeito se via a janela do governador. Né? Esse prédio que tem aqui, Felipe, o prédio da prefeitura, o Palácio do Governo, ela relata, inclusive isso aqui, que passou a noite toda iluminado o palácio, se preparando. Então aí o prefeito Djalma também coloca seu manifesto. Tem a data aqui, ó. Também. Só tem que o prefeito não tem a hora. Ou tem aqui, a nota. Tem não. Tem não. Então a do prefeito. Foi mais tarde um pouco. A do prefeito, vocês notam que é uma nota mais longa, um pouco. E o prefeito aqui, Djalma Maranhão, ele chama, ele conclama os sindicalistas, a população, os trabalhadores da forma geral, para manter o quartel-general da legalidade. Ou seja, ele não fez um chamado para a população reagir com armas no punho. Não foi isso. Foi para mobilizar e defender a Constituição, a legalidade. Ou seja, prefeito eleito, prefeito com mandato. E aí ele chama aqui, QG mesmo. O prefeito pegando isso aqui, né? Depois quem quiser pode dar uma lida. O prefeito Djalma Maranhão, eleito pela vontade popular, cumpre a sua obrigação de dizer que a prefeitura é a casa do povo, onde se instala nesta hora o QG, o quartel-general da luta, da legalidade e da resistência. Não era aquela resistência armada, não era. Como nós fazemos nossas greves? Nós fazemos nossas greves pequenas, sem ninguém, velho. No máximo, só com pneu. Só com pneu, às vezes o pneu pegou e não e hoje está fora do sério. Porque eu chamo tanto o presidente como os governadores e os prefeitos, naquele período, foram eleitos pelo voto direto. Direto. É a legalidade. A Constituição dizia isso. Aí os milímetros disseram o seguinte: nós vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro. A partir de hoje, ó, tudo em 1º de abril. Tudo tão melindroso, parece até plano de saúde. Tudo pronto. Então, a partir de hoje, as regras serão essas. Porque, posteriormente, viriam os atos institucionais. Aí os AIs, até o mais violento que foi o AI-5. O AI-5... Essa tarja branca é o quê? Essa tarja branca aqui foi para cobrir o que não precisava aqui. Aí a assessoria de slide ia colocar uma coisa aqui, aí não deu tempo. Então os militares também disseram como seriam as regras, o que fariam. Tem algumas passagens interessantes aqui, viu? Essa última que eu achei. Tendo em vista a ameaça do senhor prefeito desta capital, transmitida diretamente ao comandante da guarnição militar, e desencadear a greve geral em todo o estado, e em particular nesta capital, medidas preventivas e repressivas, bem claro, estão sendo adotadas pelas autoridades militares das Forças Armadas em Natal, em íntima ligação e
entendimentos com o senhor governador do estado. Aí a Luísa já estava cooptado, totalmente, já enquadrado. E aí vai explicar. E ainda assim, a gente vê que uma pobre geral, mais em particular, as classes operárias e os estudantes, né? Exatamente. Que fica terminando proibido. Proibido. Fazer aglomerações. Porque aqui era teria todo custo, mesmo com emprego violento da força. Eles sempre foram claros. Então saíram esses 3 manifestos. Então, em Natal não houve nenhuma manifestação popular de resistência. Ou seja, a partir do dia 2... convocação do prefeito? Sim, o prefeito convocou. Ninguém vai para frente, colar. Sim, no dia 1º, o prefeito, antes ele foi convidado. Antes, o comandante militar convidou Djalma Maranhão para se retirar e deixar o poder. Ele foi convidado. Ele disse, não sai daqui. Eu fui eleito pelo povo, eu vou ficar aqui. Isso aí já foi no dia 2. Foi, já na sequência. Na sequência do dia 1º. Do dia 1º já. Vou ficar aqui. E 2 auxiliares, 2 ou 3 auxiliares, inclusive o professor Maílde, disse, não, vou ficar com o senhor, não vou deixar o senhor aqui. Ele pediu para Evelyn, que era auxiliar dele, que era dirigente sindical da Constituição Civil, para ele ir embora, para sair, para ele deixar sozinho. Ele disse, não, eu vou ficar aqui. Djalma insistiu e os auxiliares tiveram que sair. E quando foi às 21 horas, aí eles subiram. Porque na época o transporte, qual era o transporte? Era aquele Bicuda. Não, o transporte do exército. Jeep. Jeep verde. Cara bicuda. Então, ele ouviu quando o Jeep parou. Quando a gente vem aqui da Ribeira, aqui para a obra à esquerda, tem a Assembleia Legislativa, né? O Jeep parou bem em frente ali a porta. E ainda é hoje, quem for lá pode ver, a escada de madeira. Ainda é hoje, só tem que Carlos Eduardo, Carla, Vilma, mandou botar um tapetinho vermelho, né? Mas era de madeira. Então ele ouviu quando os caras subiram, né? Pó, 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 pó. Quando chegou na porta dele, o cara, ao invés de abrir a porta, meteu o chute. Plá! Seu comunista safado, você está preso. Governador e comandantes militares impedem pela força a perturbação pública. A partir daí, qualquer reunião, qualquer manifestação, qualquer passeata seria tida como perturbação pública. Na Prefeitura Municipal de Natal, Djalma tentou entrar em contato com o líder da região, mas não conseguiu. Como eram as comunicações da época? Muito precárias, né? Aquele telefone preto, o cara botava o dedo e fazia bem assim. E o toque, como era o toque, chega do Wilson. Então, mas não foi o aparelho, né? Às vezes deve ter cortado. Então não conseguiu fazer o contato com Miguel Arraes para saber como é que estava a situação em outros estados. Não conseguiu. Chegando a notícia de que Goulart tinha saído deposto, né? Tinha sido deposto. Da mesma forma que ele. Pela força. Aí então levaram ele. Aí sim, o horário que eu falei, às 9 da noite, um grupo de assessores ouviu as notícias do rádio. Hoje nós temos o Facebook, tudo. Né? Era um rádio. Rádio nacional. O rádio é a marca do rádio ABC. A rádio é a emissora nacional, a rádio nacional. E quais os programas que assistiam? Rádio Novela, O Direito de Nascer, tinha Robertinho, Irmão Coragem, na televisão preto e branco, para o jornal, para o jornal na televisão preto e branco, repórter, olha aí, aqui que nós falamos há pouco, da janela do salão nobre da prefeitura, se via o palácio do governo com todas as lâmpadas, todas as janelas abertas e iluminadas. Quer dizer, Aloysio preparando tudo. Aloysio Alves, naquela noite, rompia a neutralidade em que se encontrava e anunciava a sua adesão ao golpe. Então, a partir dali, ele começou a perseguir, demitir, fazer toda a miséria que um homem pode fazer. Então, a mensagem do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, foi quem ajudou. A gente já falou sobre isso aí. Aí, a prisão, né? O ato da prisão, quando ele não se submeteu
ele não capturou a proposta do comandante militar, né? Você entrega o cargo que você não recebe, não será preso naquelas condições. Então, aí sim, no dia seguinte, dia 2, o manifesto já tinha saído. No dia 2, ao final da tarde, Djalma foi preso. Estava acompanhado de 2 auxiliares, neste momento da prisão, que foi Flávio Cláudio e Carlos Lima. Inclusive, eles dois também, na sequência, foram presos. Porque as prisões não se deram só no dia 2, não. Abril, maio. Outros não conseguiram ser presos porque fugiram, se exilaram. Em outros estados, as pessoas mudaram, fizeram. Lá no vídeo, nós vimos em Biúna, por exemplo, Zé Disseu não foi preso, porque ele mudou o visual. Não foi preso no primeiro momento. Carro oficial, carro de uso oficial do prefeito teve os 4 pneus esvaziados pelos militares. Olha, que loucura desses caras. Antes deles subirem as escadas, eles esvaziaram os pneus do carro oficial do prefeito. Pensando o quê? Fugir, né? O prefeito foi conduzido ao quartel-general do Exército, aqui em Natal. No dia 3, o Diário de Natal divulgou as prisões e o impeachment pela Câmara Municipal. Veja só, um dia atrás do outro. E a Câmara toda... Como até hoje, na época, o que os militares faziam, o ponto de vista jornalístico era de Aloysio. Por quê? Porque ele era dono de um dos principais jornais. Tribuna do Norte, Diário de Natal. E a República, que era oficial. Então, as notícias que passavam era a favor do golpe pela Tribuna do Norte. Se qualquer um de nós aqui formos fazer uma pesquisa na Tribuna do Norte, nesse período aí, no jornal, a gente vai ver tudo isso. O prefeito também tinha um jornal, Folha da Tarde. Folha da Tarde. Mas não era um jornal do tamanho Não, era um jornalzinho. Provavelmente foi fechado, né? Foi fechado. E nem era oficial como a República. A Câmara Municipal de Natal tinha 24 vereadores. Então, imediatamente, no dia 3, se chamou uma sessão da Câmara, para o Djalma já estava deposto, então se chamou a sessão da Câmara para eleição do novo prefeito. Essa sessão durou, sabe quantos minutos? 8. Tem aí, né? Botaram aí. Tem 8 minutos. Botaram o militar com as metralhadoras assim logo. Bora votar aí, bora logo aí. Embaixo, no meio. Acima de Bota logo aí. 8 minutos aí. Onde o prefeito passou a ser Tértios, Que era um almirante, e o vice, um vereador vendido. Para dizer que era 2 militares, né? Um vereador vendido, esse cara aqui, ficou para a história de Natal como vendido. Passou a ser vice-prefeito. Ele aceitou o cargo e ajudou a Câmara ao golpe. Por isso nós dizemos que aquilo ali é uma casa de picaretas. Aqui e lá entra um do nosso lado, mas no seu conjunto, né? A sua performance, enquanto houver esse modo de produção, todas as assembleias, todas as casas legislativas, é uma casa de picareta, porque a grande maioria defende os interesses da burguesia. O Rebouças, todos os vereadores nessa época, ninguém foi contra também, não. Se dissesse tanto assim, é preso. Na hora. O militar estava lá. Por exemplo, não, o prefeito foi preso, né? Podiam ter sido presos. Deixa eu ver. Roberto Furtado era um advogado que, inclusive, depois passou a ser polido, foi vice-prefeito. Era um dos poucos que tinha coragem de levantar a voz e defender. Mas, mesmo assim, também foi perseguido, preso. Roberto Furtado. 8 de abril, início das idas constantes, aí começou, gente. Começaram os interrogatórios. Os convites. Esse cara ia e ficava preso. Era interrogado, dava depoimento. E outra coisa, nenhum organizado no Partido Comunista, com exceção de Rupiano, que era um médico. O Rupiano tem um nome dele por aqui.
Mas na frente eu acho que vai aparecer. Eu coloquei, depois eu deletei. Com exceção de alguns que eram históricos do PCB. Porque o partido à esquerda era o PCB. O PCB era o partido, eram os prestistas, né? Da segunda Internacional Comunista, ligados diretamente ao Moscou. Aí a sequência dos interrogatórios e as prisões em Natal. E as prisões, a maioria delas eram no próprio 16RI. No próprio 16RI. No Bebom e outros. Já tem as celas lá. Eu fui servir ao exército, aí eu passei só 15 dias, porque na segunda semana saiu o resultado do vestibular, aí quem passa, o soldado que era aprovado era dispensado. Eu e mais uns 3 fomos dispensados. Eu só tive desprazer de ficar naquela coisa 2 semanas. É o que eu quero dizer, porque eu vi lá as celas, varri, as 2 semanas que estava lá, eu varria, só faltava me acabar. Lavava banheiro, fazia tudo. E por isso eu conheci as salas onde as pessoas ficaram presas. Eu fui a Recife agora, domingo, segunda, visitei a Casa da Cultura, que tem uma cela. A Casa da Cultura era uma prisão dos presos políticos. Visitei uma cela que ficou. Eles transformaram todas as celas em lojinhas bonitas, quem for lá vai ver. Aí ficou uma cela para servir do jeito que era na época da ditadura militar. Uma grade de ferro, a janela alta, parede enorme. Então, os interrogatórios e as... E aí colocamos só alguns aqui. Evelyn, e era sindicalista, era assessor também. Hélio Xavier de Vasconcelos, ele é tio daquele companheiro Eduardo, que sempre vai ao cemitério. Ele é tio dele. Hélio de Vasconcelos. Tem uma coisa muito interessante com Hélio de Vasconcelos. Inclusive ele foi secretário de Educação de um governo, no governo Zé Agripino, do governo da direita. Não, mas ele foi secretário de Educação. Foi secretário de Educação do governo da direita. Porque às vezes as pessoas... Esse cara, ele foi preso no 16RI, aí foi que a ditadura fez. Roberto Furtado soltou, entrou com habeas corpus, esse que nós falamos agora. Aí deixaram ele sair no portão do 16RI. Quando ele saiu no portão com a maleta dele, a gente vai ver a foto dele daqui a pouco. Aí outra equipe disse: o senhor está preso. Caraca. Aí ele voltou para você ver de que ponto aqueles loucos chegaram. Aqui são outras pessoas, são muitas. No livro de Mailda ela coloca todos, e a profissão. Aí eram as atividades desenvolvidas pelo governo. Aqui, ó, em 61, antes do golpe, inauguração da primeira Praça da Cultura. Para vocês verem como a cultura era incentivada. Incentiva a cultura e a educação. Ó, Zila Mamed é essa aqui, ó, que é o nome da nossa biblioteca, da biblioteca da UFRN. É nossa, né? Ela falou em nome aqui nesse ato, em nome dos intelectuais. Na primeira fila, Djalma Maranhão, toda a vida foi forte. A esposa de Moacir, que está viva. Paulo Freire. Olha lá, Paulo Freire. E aí ele era jovem, né? Cadê ele? E Paulo. Não, é de preto, né? Esse aqui deve ser o apresentador. Não. Porque Paulo Freire, ele. As características. Aqui, ó. E preto aqui, ó. Onde está o pé do branco. As características de Paulo Freire eram barba. Então, ou isso aqui é uma mulher. Eu sei que ele tem barba. Paulo Freire tem barba. Eu não sei qual é. Não tem barba não. Acho que esse cara tem barba mesmo. Esse de preto aqui que está com a mão em cima da perna aqui, ó. Tem Paula Freire aqui, ó. Outro, mais. Esse, mais um pouquinho, esse aí. Isso é Paulo Freire? Paulo Freire. É o Moacir e Boy. Tem certeza? Eu acho que não. Paulo Freire é o de branco. É o de branco? Eu acho que é o cara lá no canto. É o de branco. Seja lá quem for, são homens ilustres. Vamos pra frente. Vê a cultura como era. Olha quem estava, quem apoiava as forças populares. Por que apoiava? Porque
era o setor chamado Teologia da Libertação. Uma parte da igreja não apoiou, viu, gente? Então, Donivaldo Monte. Dançando com o prefeito. É um abraço. Porque Donivaldo Monte toda a vida foi baixinho e magrinho, né? Aqui com João Goulart, né? Presidente João Goulart e o prefeito de Maranhão. Isso aqui, claro, tudo antes do golpe. 21 de abril, instalação e exposição de material subversivo. Então a ditadura começou a expor os materiais livres. Então ele prendia e pegava todo o material. E ainda fazia exposição, né? Expor para dizer que era subversão, que era crime. Só para vocês terem ideia, eu não sei se alguns companheiros lembram, nesse período nossos pais não assinavam, não faziam cartas com lápis vermelho. Por quê? Porque era vermelho, significa era comunista. Material, exposição. Aí nós vamos para mais. Banho de sol, os subversivos, né? Os presos políticos. Banho de sol. E aqui foi o momento que Hélio Vasconcelos, ele foi solto. E logo depois preso. Ganhou o habeas corpus. Quando chegou naquela calçada, aquela calçada que tem ali no 16RI, ali. Em frente ao aéreo. Pronto, aí em frente ao Aéreo Clube. Chegou ali o cara, outra equipe disse, o senhor está preso. Aí não disse por quê? O processo. Outro processo. Subversão, conspiração. Isso é ele aí na prisão? Até hoje ainda acontece isso com os padres. Por exemplo, processo administrativo disciplinar. Alguns companheiros, por um motivo qualquer. Aquilo ali, esse processo, é a continuação desse tipo de prática política. Até que hoje nós temos a reitora que tem autoridade para criar o negócio depois. O Hélio Vasconcelos, aqui ó. Ser preso novamente. Com a malinha dele. Vai com a malinha aí, ó. Malinha e voltando. Então, é isso, gente. Nós vamos para o centro do furacão, que é o eixo Rio-São Paulo, com destaques para Recife, Belo Horizonte e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Brizola, que teve que ocupar a rádio para chamar a resistência que Djalma Maranhão chamou aqui e as pessoas não responderam. O mesmo acontece hoje. A gente é uma categoria greve, uma parte fica em casa, outra vai à praia e outra vai viajar. E só vem no último dia de greve. Brizola utilizou a rádio, chamou. Rio, São Paulo, aqui em Natal também aconteceu. A marcha da família com Deus. À medida que houveram as mobilizações, as marchas antes de 64, a burguesia e os golpistas também prepararam sua marcha. E ainda hoje eles fazem. Quando algumas igrejas chamam os trabalhadores para Brasília e fazem aquelas grandes manifestações religiosas em Brasília que junta milhares de pessoas, milhões de pessoas. A marcha da família com Deus mostrou que a classe média estava ao lado dos golpistas. A partir de agora nós vamos ouvir o conceito de golpe como golpe civil-militar, que também é um conceito que é utilizado mais para algumas correntes e grupos de estudos sobre 64, né? Golpe civil-militar. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte foi um golpe civil-militar, com o apoio do governador civil, Aloysio Alves, e da quarta região do Exército. Então, no Nordeste, nós não usamos muito golpe civil-militar, apesar de ter sido. Agora, no Sul, não. No Sul, o conceito é esse. Principalmente os ex-militantes do PCBR, Partido Comunista Revolucionário Brasileiro.
Partido Comunista, PC. Revolucionário Brasileiro. PRB. Eu disse PCBR, não foi? Porque também teve o PCBR. Tinha os dois. Tinha os dois. Aqui em Natal, quem dirigiu o PCBR, com B primeiro, era o Sindicato dos Comerciários. Companheiro Aldemir Lemos, alguém conhece aqui? Com a dissolução do PCBR. Pode começar? Antes de começar, me tira essa dúvida que até hoje eu tenho. Quem danado é comunista? É PCB ou PCdoB? Os dois. Então é só um. Os dois. Aí você diz, qual a diferença? O PCB, Partido Comunista Brasileiro, ele tem a origem no socialismo soviético. No socialismo soviético, do Partido Comunista Soviético. A matriz ideológica dele está lá. PCdoB. A matriz ideológica do PCdoB não está na União Soviética, está na Albânia. E qual é a diferença entre si? São pequenos conceitos e interpretações do marxismo. E se eu disser que o PSTU brasileiro é o Partido Comunista, Partido Comunista, agora a matriz é diferente. A matriz está na Argentina, do trotskismo. Então, todos são comunistas. Por exemplo, o PSOL, algumas correntes se julgam, se auto-intitulam comunista, PSOL. Agora, a matriz não é a mesma do PCdoB, não é a mesma do PCB, não é a mesma do PSTU e nem de correntes do PT. Porque a matriz ideológica, ela tem ramificações em várias partes do mundo. Então são N divisões. Para entender isso é necessário passar uma tarde todinha dizendo, olha, por exemplo, o PT, muitos brasileiros dizem, o PT é comunista. Algumas correntes do PT reivindicam. Agora, o comunismo como projeto de futuro para a humanidade, que primeiro nós temos que sair. Nós saímos do feudalismo como modo de produção. Passamos para o capitalismo, estamos nele. O próximo modo de produção, que nossos netos, bisnetos, tataranetos talvez alcancem, vai ser o socialismo. E na fase superior, o comunismo. Socialismo é um modo de produção e o comunismo é o superior, que nossos 70º netos é que vão alcançar. Agora, e Partido Comunista, se o comunismo nem existe, está muito... É a questão da utopia. Então, onde é que estão essas matrizes? Nas internacionais comunistas, socialistas. Alguns autores chamam internacionais socialistas. Inclusive, a próxima atividade do Sinteste vai ser sobre isso. A próxima atividade de formação para os diretores vai ser sobre as 4 internacionais. Aí a primeira internacional começa em 1862, portanto um dia desse. Para a história foi um dia desse. Aí vem quem fundou a primeira internacional, enquanto começa aqui? Marx. É uma internacional marxista, a primeira internacional. Ela se burocratizou, se degenerou, aí se criou a segunda internacional socialista. Depois vem a terceira internacional socialista, porque uma vai derrocando, caindo, se vendendo, aí vem a outra. E em 35, um dia desse, para a história, 1935, foi criada a 4ª internacional. 35 não, desculpa, 38. Em 1938 se criou a 4ª internacional. Portanto, todos os partidos que nós estamos falando aqui, em qualquer parte do mundo, o seu umbigo está lá, ou numa ou noutra. Vamos, pega qualquer partido aí. Qualquer partido aí da esquerda. PCdoB, que está no governo, está não sei o que, no Brasil. Qual é a matriz do PCdoB? A terceira internacional. Terceira internacional. Se criou a primeira de Marx, aí ela desenrolou, veio a segunda, terceira. Quem cria a terceira internacional? E onde? Na União Soviética, com a Revolução, com as origens na Revolução Russa de 1917. Stalin quem cria a terceira internacional.
que deu origem a vários países, o leste europeu todinho, a derrocada do stalinismo no leste europeu. Aí tem o problema da mistura, o comunismo com o stalinismo. Aí são problemas conceituais. Até hoje, e quando uma internacional nasce em alternativa a outra morre? Não, se mantém. Por exemplo, no PT, tem todas as internacionais no PT. Tem correntes da primeira, da segunda, da terceira, só não tem da quarta no PT. Porque a corrente da quarta internacional do PT saiu todinha, que é o PSTU e o PSOL. Então, qualquer um de nós aqui, que sejamos de partido ou não, nós temos simpatia, no mínimo, com uma dessas matrizes. No Brasil, o PCdoB tem origem na Terceira Internacional, criada por Stalin e que se espalhou no leste europeu, Tchecoslováquia, Albânia, todos aqueles países, e que está em crise. Mas a maioria não sabe. Sim, é um problema porque os militantes não... Está faltando o quê? O PCdoB no Brasil tem origem na Terceira Internacional, de Stalin. É por isso que nós dizemos assim, stalinistas. Tem métodos stalinistas, ou seja, na direção do sindicato, por exemplo, não abre para a democracia operária, para a base participar. Tem a figura do presidente que se logo completa do cargo para ser a estrela, para dali dar um salto para o parlamento, para ser presidente do conselho comunitário, para usufruir das benesses do sindicato, da burocracia, para ter carro do sindicato para andar sem gastar um tostão de gasolina. Não paga uma alimentação, tudo pago pelo sindicato, vive viajando de avião para... Nós chamamos essas pessoas de stalinistas. Ei, esclareça aí o que diabo é stalinismo, é aqui mata muito, aqui por tudo. Stalinismo, corrente política de José PH Stalin, que na União Soviética, na década de 30, chegou ao poder e derrotou a sua corrente opositora, que era o trotskismo. Trotsky. Sim, o Stalin, ele mandou matar Trotsky com uma foiçada. Ele contratou uma pessoa, porque Trotsky era o principal dirigente de oposição ao Partido Comunista Soviético. Porque quando chegou ao poder do Estado, a direção do partido passou a usufruir. Por exemplo, disso, o único partido é o nosso, não pode ter outro partido. Lei, legislação. O partido é o Estado. Os dirigentes do partido eram os mesmos dirigentes do Estado. Em alguns países a igreja, né? Os dirigentes da igreja e os dirigentes do Estado, fundamentalismo. Então o PCdoB, por exemplo, o PCB também, tem essa matriz ideológica. O operário da fábrica, ele não tinha como chegar ao poder do Estado no stalinismo, porque Stalin não deixava. Já a Revolução Russa foi vitoriosa por isso, porque eram os soviets, ou seja, as comissões de fábrica eram quem dirigia. Então o stalinismo é uma corrente política de esquerda, socialista, que quando chega ao poder de Estado ou das organizações dos explorados, os sindicatos, as ONGs, eles se encastelam, se burocratizam, viram uma casta burocrática. Não quer mais sair. Quando você viu um dirigente sindical que entra no sindicato, na direção, e a cada eleição ele se candidata, aí vai para o terceiro mandato, vai para o quarto, vai para o quinto mandato e não quer mais nunca voltar à base. Você pode, ele tem características stalinistas. É o famoso centralista burocrático. Aí já é outro, ele traz para si as decisões. Lá no Sinazef, se Sandoval decide tudo sozinho, aí ele começa a ter uma inclinação stalinista, porque reunião não sei aonde, em tal local, Sandoval decide sozinho, ele não consulta a direção. Comprar um carro para o sindicato, aí o Sandoval vai lá e compra o carro sem consultar ninguém. Na Assembleia, só ele é quem fala e não abre nem para as outras pessoas se inscreverem. Só ele que representa o Sinazef nas instâncias. Reunião com a reitoria. Sandoval diz, não, sou eu que vou, porque eu sou o coordenador geral. Sandoval, tudo isso que eu estou dizendo é o contrário do que ele é, viu, gente? É o contrário. Eu ia dizer
Então, o stalinismo é essa concepção ideológica. Eu conheço os stalinistas lá na Brasília. Tem. Aí, como é que se expressa isso nas organizações? Através dos partidos políticos. E o partido político no Brasil, que é stalinista, e que eles não ficam loucos quando nós dizemos, é o PCB, PCdoB. E corrente do PT, do pessoal. Vocês querem um stalinista pior do que Randolph? Randolph é stalinista do pessoal. Ele decidiu conversar com a presidente Dilma sem autorização do partido. Ele decidiu fazer uma coligação com os democratas, lá na região norte, com o PSDB, com democratas, com o próprio PT, que massacra os trabalhadores, sem consultar o partido. Então são práticas stalinistas. Né? Aí, outro conceito. Social-democrata. Social-democrata já é diferente. Tem origem no partido... stalinismo tem origem no Partido Comunista da Albânia e no Partido Comunista da União Soviética. Social-democrata é outra concepção ideológica que tem origem no Partido Social-Democrata da Alemanha. O social-democrata é diferente, a postura é não levar as massas a se chocarem com a burguesia. É aquele, um dirigente sindical quando chega na assembleia do seu sindicato, o sindicato está preparando para entrar em greve contra a Rosal. O governo Rosal, porque ela está arrochando o salário. Aí o que é que o social-democrata faz? Gente, só a união faz a força. Nós precisamos de unidade. Essa assembleia era para estar cheia de gente. Aí na hora que ele vai dar a saída, ele não dá a saída para o confronto. Ele diz, a gente precisa fazer um abaixo-assinado forte, marcar uma data para fazer essa abaixo-assinado e entregar à governadora. O social-democrata, ele faz uma ponte entre os trabalhadores, os explorados e o opressor, mas ele não vai para a ruptura. Ele vai para o consenso, o bom senso. Aí outra matriz ideológica. Os revolucionários. Aí sim. Esse diz, a única saída que os trabalhadores têm para encontrar sua liberdade é a ruptura, é o confronto direto, a ação direta para destruir o capitalismo e seus agentes, através de uma revolução proletária que exproprie, que tome os bens materiais da classe inimiga. E para isso, nós temos que ocupar os bancos, ocupar a propriedade dos meios de produção, propriedade privada, fazer a reforma agrária radical sob o controle dos trabalhadores, fazer a ocupação de fábrica. E se num estágio mais avançado, nós derrotarmos a burguesia com a boca, o argumento? Não, com as armas. Então é muito complexo, gente, é muito complexo. E cada direção do sindicato é um Deus nos acuda. Eu escutei o companheiro falar aqui, eu perguntei, mas para a proposta. E você votou em quem? Vocês viram? Cadê ele? Ele está aqui. Eu votei no PMDB. Olha, um dirigente sindical. Dirigente sindical. O que vota na burguesia é complicado. O dirigente sindical, por natureza, é contra a classe inimiga. O PMDB defende, é da classe inimiga. Nossa. Então, por natureza, não interessa se é do P não sei o que, P não sei o que, não interessa. Tem que ser contra a classe inimiga. Você entende como é complicado? Complexo. Porque o problema aí não é problema comportamental, de caráter. Não, é concepção ideológica. Informação política. Meu caso, Às vezes a pessoa não sabe. Eu moro em Macaíba, eu estou aqui brincando, tá? Eu chego lá, estou votando dois candidatos da minha cidade que eu moro, que eu sou. PMDB? Do DEM? Não tem não, mas votei no PMDB, na Marinha, no PMDB. Veja só, o companheiro é dirigente sindical, agora ele tem, a partir daí ele vai avançando devagarzinho. Você é uma assembleia, viu? Mas veja só, o companheiro, num momento ele defende sua classe, se opõe à classe inimiga. No outro instante, ele coloca a classe inimiga no poder. Olha a contradição. É só formação. Eu duvido que a partir de agora você coloque a classe inimiga no poder. Não é porque qualquer dos dois que votar é classe inimiga, só que a concepção da cidade que eu vivo, que eu tenho
procurar o melhor, e fica essa situação complicada. Ah, então é complicado, eu não sabia disso não. Lá não tem nada de esquerda. esquerda. Bicho ali eu não sabia disso. Então, a gente precisa conversar no seu pé do livro. Não tem de esquerda lá, não tem nada. A esquerda em Macaíba não existe. Não tem. Tá aniquilado mesmo. Se tem um militante, ela existe. E tem você? Se tem um militante, existe. Pega um panfleto, distribui na rua, na feira, e começa os contatos. Então, o que nós vamos ver agora é o que aconteceu nos centros mais... Viu, Paulo? Você vai ver agora. Nos centros mais avançados da política e da economia brasileira, onde o PIB e o sistema financeiro está no Brasil. Avenida Paulista. Eu sei disso, eu estou dizendo. Sim. A esquerda não... Não, a esquerda está se construindo. Aqui em Natal elegeu uma vereadora, meu amigo. Elegeu uma. Mas elegeu. A gente tem que ver isso. E elegeu mais dois que são meio termo, mas elegeu uma de esquerda. E muito bem votada, né? Mais 32 mil votos. São Paulo tem a Avenida Paulista, que detém quase 100% do sistema financeiro brasileiro. O estado com a maior indústria, já lá no início da década de 50. A Revolução Industrial, os nordestinos correram para lá, os empresários das multinacionais vieram para lá, o Rio de Janeiro também. Então, São Paulo, Rio Grande do Sul, Miguel Arraes em Pernambuco fez com que o furacão fosse lá. E é isso aí, com os depoimentos que nós vamos ver. Jango foi deposto, e o que aconteceu aqui em Natal, lá com uma proporção muito maior. Então, passou vieram os anos 70, no início dos anos 80 as diretas já, o último governo militar, Figueiredo, a transição, o colégio eleitoral, Maluf Tancredo se elege, e a bactéria mata Tancredo, vem a Nova República com Sarney. Coisinha boa. A Nova República com Sarney, a crise econômica violenta, o cara comprava um negócio hoje, amanhã era o dobro do preço. De manhã, à tarde já era outro. Depois da Nova República vem Collor, para o caçador de Marajás. Os trabalhadores derrotam o impeachment. Itamar assume o mandato tampão. FHC, dois mandatos, 8 anos. Lula 1. Os americanos continuaram dominando. Então esse processo todo, os americanos continuaram na hegemonia, no controle da situação brasileira. Collor, FHC, Lula. Quando chegou no governo Lula, 2003, eu tinha participado de 3 eleições anteriores, houve uma grande expectativa e esperança dos trabalhadores, que em pouco tempo caiu na real e se desiludiu, né? O governo Lula, um governo pró-capitalista, pró-imperialista, e aplicou os planos econômicos e as medidas antipopular e antinacional contra os trabalhadores. 2 mandatos de Lula, vem Dilma e agora novamente. Então mas a história, o filme para aí no 64, né? Nós fizemos só um complemento. Em nível nacional foi isso. As empresas internacionais, as transnacionais, investiram no golpe. As figuras mais marcantes foram Lamarca, o comandante Lamarca, militar, que passou a apoiar os trabalhadores, e a figura de Marighella, como os expoentes, né? E Balsam,
o dono da Ultragás, que foi morto pela guerrilha, que inclusive os depoimentos que apareciam na novela Amor e Revolução, um daqueles foi quem matou esse empresário. Outro ponto marcante era a morte do estudante, Edson, que apareceu lá no início como o representante do movimento estudantil. Ele era bem jovem, tinha 16 anos. Então o final é esse aí. O final do filme foi esse aí.